Bom dia, boa tarde, boa noite galera, meu nome é Vitor Hugo e esse aqui é o canal do Guará. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as competições sul-americanas. Chegamos aí nessa segunda-feira com Libertadores e Sul-Americana pela frente, terça, quarta e quinta, e eu quero conversar um pouquinho com vocês e apresentar os adversários de Botafogo, Fluminense e Flamengo em Sul-Americana e Libertadores. Então, sem muita enrolação, não deixa de se inscrever aqui no canal, deixar o like e vamos embora pro vídeo. Botafogo, líder do Brasileirão e o único carioca que está disputando a Conmebol Sul-Americana nesse ano. O Botafogo vai enfrentar o Guarani do Paraguai. E começando pela caminhada do Botafogo, na última rodada da fase de grupos, o Botafogo acabou tropeçando dentro de casa contra o Magallanes. Acabou ficando no 1-1, inclusive é um pouco curioso, né, que o autor do gol foi o mesmo jogador expulso e que acabou culminando no empate naquela ocasião. Com esse resultado, o Botafogo acabou vendo a sigla inominável assumir a liderança do grupo e ir direto para as oitavas de final, enquanto o Botafogo teve um caminho um pouco maior, né, mais complicado, não pelo adversário sim, por ter mais 2 jogos, de jogar os playoffs da Sul-Americana, o 16avos de final. O Botafogo não tomou conhecimento do Patronato e, com o placar agregado de 3-1, garantiu a sua classificação, que o credenciou a enfrentar o Guarani do Paraguai, seu adversário, nas oitavas de final. O clube paraguaio passou com certa tranquilidade no grupo B, onde perdeu sua primeira partida e depois emendou uma sequência de 3 vitórias e 2 empates. Em um grupo que inclusive tem equipes tradicionais nas competições sul-americanas, como o Emelec do Equador e o Huracán da Argentina. Já no futebol nacional, no futebol paraguaio, o Guarani acabou no torneio Apertura ficando em 4º lugar, com uma certa distância do líder Libertad, e agora no Clausura, que iniciou tem cerca de 2 semanas, a equipe começou bem, começou com o pé direito, em 4 jogos, 2 vitórias e 1 empate. E agora vamos para a minha avaliação sobre os adversários dos clubes cariocas, começando, claro, pelo Guarani do Paraguai. E eu vou separar essa avaliação sobre os seguintes critérios. O elenco das equipes, e vou destacar 1 ou no máximo 2 jogadores de cada elenco. Vou falar também sobre a viagem, sobre o voo até o país que for o clube ou cidade que representar o clube. Vou falar também sobre altitude e, para fechar, sobre estádio ou mando de campo dessa equipe. Começando pelo elenco do Guarani do Paraguai, eu vou dar 2,5 de 5. É um elenco bem modesto e que tem como principal destaque o Nestor Camacho, centroavante de 35 anos, muito experiente e que nessa temporada tem 16 participações em gols em 24 jogos. Promete dar bastante trabalho à dupla Cuesta e Adrielson, com essa média de mais de 1 gol a cada 2 jogos. É o principal jogador desse elenco do Guarani. E uma curiosidade sobre ele é que ele teve uma breve passagem aqui no Brasil pelo Avaí em 2015. Fez 12 jogos pelo Brasileirão e marcou apenas 1 gol nessa passagem relâmpago, meteórica, pelo Campeonato Brasileiro, pelo futebol brasileiro. Sobre viagem, eu vou dar apenas 1 estrela. Voo bem tranquilo, de cerca de 5 horinhas, direto, sai do Rio de Janeiro e vai até a capital do Paraguai, Assunção. Sobre altitude, tranquilidade, 0 estrelas. Não é no nível do mar, obviamente, mas também não é nenhuma altitude que vá dificultar ou que tenha alguma influência dentro de campo, lá em Assunção, no Paraguai. Sobre mando de campo e estádio, a minha avaliação é de 3,5 estrelas. A princípio, esse confronto seria no estádio Rogério Olivieres, mas por conta da sua pouca capacidade de público, ele foi transferido para o Defensores del Chaco, o grande estádio lá da capital, Assunção do Paraguai, que é um caldeirão para mais de 40 mil pessoas. Para vocês terem uma noção, ele comporta mais que o triplo do Rogério Olivieres. E por conta da torcida do Guarani não ser das maiores do Paraguai e não ser também das mais aquecidas, essa nota de 3,5 para o mando de campo do Guarani. Aos escolhidos do fogão e aos secadores de plantão, o Botafogo vai enfrentar o Guarani nos dias 2 e 9.
o confronto do dia 2 no Newton Santos, o confronto do dia 9 no Defensores del Chaco. O primeiro dos cariocas a entrar em campo pelo mata-mata da Libertadores é o Fluminense, que vai ter pela frente o Argentino Júnior. O tricolor carioca não terminou bem a fase de grupos da competição, com um empate em 1-1 contra o Sporting Cristal dentro de casa, que deixou a torcida bem aborrecida. Mas mesmo com um empate decepcionante, o Fluminense passou em primeiro lugar no dito grupo da morte da fase de grupos da Libertadores. Enquanto isso, lá na altitude de Quito, o Argentino Júnior perdeu a liderança nos acréscimos, na derrota por 3-2 para o Independiente Del Valle. O Argentino Júnior passou em segundo em um grupo que também tinha um brasileiro, o Corinthians. Nos dois confrontos aqui no Brasil venceu na Neoquímica Arena por 1-0 e na sua casa acabou empatando em 0-0 com o Clube Paulista. No Campeonato Argentino vem sendo bem irregular. Está em 10º lugar, uma temporada de muitos altos e baixos dentro do campeonato nacional, onde não conseguiu emplacar uma boa sequência para brigar na parte de cima da tabela, mesmo tendo um mando de campo muito forte no estádio Diego Armando Maradona. E agora partiu para a minha avaliação, que vai ser a seguinte sobre o Argentino Júnior. Sobre o elenco, 3 pontos ou 3 estrelas. O elenco do Argentino Júnior está bem longe de ser ruim, mas também está bem longe dos melhores elencos da Argentina, por exemplo, do River Plate, que é o melhor. Uma coisa que pesa a favor do Argentino Júnior é ter o trabalho mais longevo do futebol argentino hoje, do Gabriel Milito. E ter um futebol muito ofensivo e, como eu disse, ter muitos bons resultados dentro da sua casa. O futebol ofensivo da equipe que passa muito pelos pés de Frederico Redondo, sim, filho do ídolo do Real Madrid, é um jogador formado nas categorias de base do clube, que formou também Diego Armando Maradona, que leva o nome do seu estádio, que já já a gente vai falar sobre o mando de campo. O jogador que joga no meio campo tem muitas valências e bons passes e é o motorzinho da equipe argentina. Sobre viagem e altitude, primeiro falando sobre viagem ou voo, é uma viagem bem tranquila até Buenos Aires, cerca ali de 3 horinhas e meia, uma viagem mais curta do que a viagem que vão fazer Botafogo e Flamengo até Assunção no Paraguai, então por isso 0,5 estrelas para a viagem até Buenos Aires. Sobre altitude, a mesma aí dos outros cariocas, 0, não tem altitude lá em Buenos Aires, não tem altitude na verdade suficiente para ter qualquer tipo de problema lá na capital argentina. Sobre estádio ou mando de campo, o jogo vai ser no Diego Armando Maradona e eu já vou adiantar que a minha nota é 3,5. Pelo seguinte, o estádio tem capacidade para cerca de 26 mil pessoas e é um verdadeiro caldeirão, porém a torcida do Argentino Júnior não é conhecida por ser das mais inflamadas do futebol argentino. E uma curiosidade é que o estádio Diego Armando Maradona correu o risco de não sediar o confronto contra o Fluminense, por conta de complicações acerca da capacidade do estádio e de liberação do Corpo de Bombeiros. O estádio ficou no a definir durante algum tempo, mas recebeu liberação das autoridades da Argentina para receber esse confronto. Aos tricolores de coração e aos secadores de plantão, o Fluminense entra em campo nas seguintes datas: dia 1º no estádio Diego Armando Maradona e decide na volta dia 8 de agosto no Maracanã. E o último dos cariocas a entrar em campo pelas competições sul-americanas é o Flamengo, que vai enfrentar o Olímpia do Paraguai. O Flamengo assegurou a sua classificação e o segundo lugar no grupo após uma sonora vitória por 4-0 contra o Alcas no Maracanã. Enquanto o Olímpia passou em primeiro lugar e inclusive é um dos únicos invictos na competição até aqui, com 4 vitórias e 2 empates, junto com o Internacional, também o outro invicto até aqui na Libertadores da América. O Olímpia que inclusive fechou sua participação na fase de grupos com uma vitória por 4-1 contra o Melgar em uma grande atuação dentro de casa lá no Paraguai. Se de um lado na Libertadores o Olímpia faz uma ótima campanha e é um dos únicos times invictos até aqui na competição, no futebol paraguaio a coisa é bem diferente. Ao final do Apertura, o Olímpia ficou em 6º lugar a cerca de 20 pontos do líder Libertad e acabou também no início do ano perdendo a Supercopa
do Paraguai para o Sportivo Ameliano, um time bem pequeno do futebol paraguaio. Já no Clausura, a coisa não é diferente. Começou com 3 derrotas em 4 jogos, que culminou na expulsão do seu antigo treinador, o Diego Aguirre, com passagem inclusive pelo Brasil, no Internacional e no São Paulo. Agora, fazendo a avaliação do último dos adversários dos clubes cariocas, o Olímpia tem um elenco tão modesto quanto o do Guarani, e por isso eu vou dar a mesma nota, de 2,5. Ele tem sim mais estrelas, mais jogadores experientes com passagens pela seleção, como por exemplo o Derlis Gonzalez, que é o grande jogador da equipe, mas que é dúvida para o confronto contra o Flamengo, já que ele vem enfrentando lesões durante toda a temporada e quase não jogou até aqui. E se o Derlis Gonzalez está machucado, o destaque até aqui vem sendo o Fernando Cardoso, jogador que lidera em participações para gols e assistências até aqui na temporada pelo Olímpia. Falando um pouquinho sobre viagem e altitude, bom, Ctrl+C, Ctrl+V no que eu falei sobre o Botafogo. A mesma viagem para Assunção no Paraguai, a mesma altitude de Assunção no Paraguai. Sobre o estádio, também é o mesmo do Botafogo, né, que o Botafogo vai enfrentar o Guarani no Paraguai, é o Defensores del Chaco que vai receber Flamengo e Olímpia. O Olímpia até mandou o seu último jogo da competição na fase de grupos contra o Melgar no Manuel Ferreira, um estádio pacatinho ali, pequenininho, de 20 mil pessoas, um verdadeiro caldeirãozinho, mas para um jogo de grande apelo, assim como foram os outros na fase de grupos, vai ao Defensores del Chaco. Minha nota para a torcida e para o mando de campo do Olímpia é 4,5. O Flamengo, sem dúvidas, é o carioca que vai enfrentar o adversário mais difícil em relação à torcida e caldeirão. A torcida do Olímpia é uma das maiores do Paraguai e muito apaixonada. Promete fazer um verdadeiro inferno lá no Defensores del Chaco, assim como a torcida do Flamengo vai fazer aqui no Maracanã. A magnética do Mengão e aos secadores de plantão, o Flamengo entra em campo no dia 3 de agosto no Maracanã e decide sua vaga lá no Defensores del Chaco, assim como o Botafogo, no dia 10 de agosto. Toda sorte do mundo aos nossos clubes cariocas nas competições sul-americanas. E podem ter certeza que para as quartas de final vai ter vídeo aqui no canal do Guará, inclusive quem sabe com o Fla-Flu, hein? Vamos ver. E vou chegando ao final de mais um vídeo, quero primeiro, antes de tudo, pedir para que você dê um pulinho lá no Instagram do Otávio, ele que está fazendo essas artes e thumbs incríveis e lindas aqui para o canal. Inclusive, você que torce para o Mengão, tem uma braba do Gabigol que ele lançou nessa última semana, mas para isso, você vai ter que ir lá no Instagram dele para poder conferir. E quero pedir para que você se inscreva aqui no canal, não deixe de deixar o seu like e o seu comentário, obviamente pode deixar também o dislike. Vamos debater um pouquinho sobre o que você acha que vai acontecer nos confrontos de Botafogo, Fluminense e Flamengo nas competições sul-americanas. Pode deixar o seu palpite para a gente poder trocar uma ideia, tá bom? Te espero aqui no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!